Pai de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com muita alegria, quero estar falando para vocês, dando continuidade, né? Porque hoje é o mês nós estamos no mês do Rosário. E eu estou trazendo temáticas aqui a respeito do Rosário. Hoje eu vou estar falando sobre os mistérios gozosos. Agora nós vamos entrar a sequência, né, dos mistérios gozosos. E o primeiro mistério que hoje nós vamos estar falando é o mistério da encarnação do Verbo, a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Para que a gente possamos entender esse mês do Rosário, por que eu estou falando no mês do Rosário? Porque, pessoal, nós temos que aprender que o Rosário é uma arma poderosa contra o mal. Através do Rosário a gente possamos obter muitas graças de Deus por meio da intercessão de Maria. Se tem uma oração que agrada tanto a Nossa Senhora, é o bendito do Rosário. O Rosário é a alegria de Nossa Senhora. Quando nós rezamos o Rosário, além de nós contemplar os mistérios da vida de Jesus, que é muito importante, toda a vida de Jesus tem valor infinito, tem o valor, alcançamos graça pelos seus méritos, porque a vida de Jesus foi exatamente de propósito. O que significa isso? Realmente ele veio para fazer isso. Anunciar a boa nova, se encarnar, assumir a natureza humana, para que eu e você pudesse ter a graça de seus méritos. Então hoje, trazendo aqui no livro Mês do Rosário, do Monsenhor Arcânio Brandão, e vamos falar hoje sobre os mistérios gozosos. Para quem não sabe, os mistérios gozosos é exatamente a anunciação do arcanjo Gabriel a uma pobre jovem. O anjo Gabriel, enviado por Deus, o anjo Gabriel que assistia a Deus, a palavra quando fala assistir a Deus, que estava diante de Deus, veio visitar uma pobre jovem. 500 anos antes foi anunciado pelo profeta Isaías que uma virgem conceberia e daria luz a um menino. 500 anos antes, para que esse acontecimento acontecesse. Então Israel, o povo hebreu, estava aguardando essa promessa da vinda do Messias, o Salvador, a vinda do homem que ia vir salvar a humanidade. Só que o povo hebreu pensava que o Salvador viria salvar das tiranias nesse mundo, viria nos salvar das perseguições deste mundo. O Salvador veio para salvar nós do nosso pecado. Porque o que acarreta a morte é o pecado. Tudo isso que acontece no mundo, na face do mundo, é consequência do pecado. Do orgulho. Se a gente for ver os 7 pecados capitais, o pecado do orgulho. Muitos de nós têm a tendência para o orgulho. A humanidade inteira tem tendência para o orgulho. Porque isso é consequência do pecado original enraizado em nós. Quando nós fomos concebidos, por causa da mancha herdada de Adão e Eva, nós somos contaminados. Então nós temos tendência para o orgulho. Só que aí nós fomos batizados, pela graça de Deus, foi remido esse pecado. Esse pecado foi tirado de nós. Esse pecado já não existe mais em nós, que é o pecado original.
o pecado que manchou a humanidade, já não existe em nós quem foi batizado. Mas as consequências, a tendência, os costumes, os hábitos desse pecado ainda existe na nossa natureza. Então a minha natureza, a sua natureza é inclinada para o pecado, é inclinada para errar. Você pode perceber que nós temos mais vontade de fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Nós temos vontade de fazer o que é errado. E a gente acaba gostando de fazer o errado. Porque isso satisfaz o nosso corpo. O pecado satisfaz o nosso corpo. Então, na medida que eu vou buscando ele, ele vai me satisfazendo, vai me dando gozo, que é a palavra exatamente o quê? Uma satisfação. Só que eu digo para vocês, só que é um gozo que exatamente não tem uma satisfação plena. Porque só essa satisfação plena só se dará pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, irmão, estamos sujeitos ao pecado. Então Cristo, a missão de Cristo veio para salvar nós do pecado. Então por isso que Jesus Cristo veio. Então quando nós contemplamos o mistério gozoso, que é o primeiro mistério que eu estou falando hoje, que é o primeiro mistério exatamente da encarnação do Verbo, graças a Deus, Deus Pai nos enviou o Filho e se encarnou na humanidade. Porque o nosso pecado é de matéria infinita. Somente alguém infinito poderia remir o pecado infinito, a ofensa infinita, entendeu? Olha para você ter uma ideia. Então era necessário que o divino pudesse se encarnar para remir o pecado infinito, uma ofensa infinita diante de Deus, porque foi a ofensa do pecado original. Então, por mais que existisse algum homem na face da terra antes de Jesus que fosse santo, não teria capacidade, méritos ou graça de remir nós do pecado original. Então, quando nós contemplamos o mistério da encarnação, nós estamos contemplando o mistério da salvação. O mistério, quando Cristo se encarna, é o mistério da salvação. Olha! Mas o anjo Gabriel aparece para uma pobre menina na Galileia para anunciar exatamente, não me recordo agora o lugar onde ele foi, mas para anunciar de que ela seria a mãe do Salvador, seria a mãe desse Verbo encarnado, seria a mãe dessa essência, seria a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus divino, o homem divino, o homem Deus, que veio para nos salvar, ela seria a mãe dele. Então, o anjo Gabriel anunciou para ela, uma menina pobre, de humildade exemplar. O grau de humildade de Maria é um grau, uma virtude, um mérito que nem uma pessoa humana é capaz de chegar nesse grau de humildade que ela teve. De se rebaixar ao tão ponto de reconhecer a grandeza de Deus. Ela se coloca à disposição de Deus na humildade, na total humildade. Quando o anjo apareceu para ela, não foi ela que se inclinou diante do anjo, foi o anjo que se inclinou diante dela para anunciar essa mensagem. Ela seria a mãe do Verbo encarnado, que encarnou. Ela seria a mãe do Salvador. Então a sua humildade, Deus não só adornou ela de tantas graças, como vai dizer o Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria. Deus adornou ela de tamanha humildade. Por isso ela não queria nada para si, não queria reter nada para si. Tudo queria dar para Deus, oferecer para Deus.
A vida de Maria foi sempre se oferecer para Deus. Até quando o anjo disse assim, como isso vai acontecer? Pois eu não conheço homem nenhum. Aí o anjo nos falou que que o Altíssimo, o Espírito Santo cobriria com uma sombra. E ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim o que quiser. Acontece uma palavra grega que se chama kenosis, que significa um esvaziamento, só para se preencher de Deus. Maria se esvazia de si próprio para se preencher de Deus. Ela que não concebeu o pecado original, por graça e mérito de Cristo, antecipadamente, para que ela pudesse ser a mãe dele. Eu, sendo Deus, eu vou enviar o meu filho, certo? Entre aspas. Vou enviar o meu filho. Eu, sendo Deus, eu primeiro preservo aquela mulher para ser digna, tamanha digna, de uma dignidade excelente, para poder conceber os santos dos santos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um homem comum. Jesus Cristo não é um homem pequeno, como as pessoas podem crer nisso. Jesus é Deus. E 3 vezes santo. Para poder conceber e carregar nas suas entranhas, tinha que ser o grau de santidade adequada para receber esse Deus Todo-Poderoso. E por que eu falo isso, pessoal? Porque se você for ver nas Sagradas Escrituras, tudo que Deus fez foi com a sua indicação. Deus indicou para que se fosse feito do jeito dele, porque ele, como santo, ia habitar naquele lugar. E não podia ser impuro, não podia ser, vamos dar exemplo, bagunçado, entendeu? Até para que Deus possa habitar na minha vida, na sua vida, é necessário que a gente arrume a casa, se converta, muda de vida, para que Deus possa se fazer presente em nosso meio. Por que disso? Porque Ele é santo. Então, entenda isso. A encarnação do Verbo. Nós contemplamos esse mistério no Rosário. E aqui eu vou falar aqui sobre o mistério da humildade, como eu estava falando. Eis aqui a escrava, a serva e a escrava do Senhor. O mistério da humildade, a doce humildade de Nossa Senhora, somos tão orgulhosos e aprendamos o bem essa lição. Sem a humildade nada somos e nada podemos na vida espiritual. O orgulho esteriliza nossas obras e seca a fonte da graça. É um sinal mais certo de uma alma condenada. O orgulho, ele esteriliza as obras de caridade em nós. O orgulho. E como eu falei para você, que nós somos sujeitos ao pecado do orgulho. E aí diz aqui, porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Vai dizer São Tomás de Aquino. A humildade, diz São Tomás de Aquino, é uma tendência para nos abatermos o desprezo de nós mesmos. Diz São Bernardo, é verdade sobre nós. Santo Agostinho, quem sou eu? Quem sois vós? Dizia São Francisco de Assis e Santo Agostinho, quem sou eu? Quem sois vós? O Senhor é que vos conhece e que me conheça. Que eu vos conheça para vos amar e me conheça para me desprezar. Dizia São Agostinho e São Francisco de Assis. Somos orgulhosos porque não conhecemos o bem. Quantas misérias neste corpo de morte? Quanto pecado, quanta ingratidão e crime em nossas vidas? Levantamos a fronte com tanto orgulho.
O orgulho na palavra atitudes, orgulho na vida, orgulho no pensamento. Julgamos muitos maiores do que somos. Sejamos humildes de coração, pois sem isso estará por certo em grave perigo a nossa salvação eterna. Então, pessoal, se nós queremos ser humildes, precisamos eliminar em nós, fazer uma violência contra nós, para vencer o nosso orgulho. Porque o orgulho esteriliza as obras de caridade de Deus em nós. O orgulho esteriliza, exatamente vamos dizer, o orgulho, ele impede a ação de Deus sobre nossas vidas. Deus dá graça aos seus humildes, mas não ouve os soberbos, como diz as Sagradas Escrituras. Deus dá graça aos humildes, mas não ouve os soberbos. E o próprio Jesus falou: bem-aventurado Deus, porque revelaste para os pequenos e escondeste dos sábios. Quer dizer, os sábios são aqueles orgulhosos, ignorantes, que não conseguem perceber o tão miserável que ele é. São João Maria de Vianney, ele pediu a graça de Deus para ver sua miséria, ver como ele é. E como ele, quando ele viu que ele era tão miserável, ele se arrependeu de ter pedido isso. Porque ele viu o quanto miserável que ele é. E nós somos tão miseráveis, tão frágil. Para que tanto orgulho? Para que tanto orgulho? Eu quero falar para essas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que acham que não vai ter vida eterna, que pensa que o céu está aqui, não existe céu, não existe inferno, e que tudo está aqui na terra. É pouco isso aqui que vocês falam. Por que não se converter? Eu estou vendo a luta que é para tomar o poder de uma presidência da República. Eu vejo como uma luta para tomar o governo, para ser um deputado. As pessoas são tudo orgulhosas. Com o rosto empinado. Pessoas com tantos crimes não se arrependem. Quem está devendo para a justiça se arrependa. Essa vida vai passar. E é engraçado que essas pessoas que estão correndo a presidência da República são pessoas com 60 anos. Pessoas, olha, talvez vai viver mais 30. Aí já pensou terminar essa vida como orgulhoso? Você vai perder a vida eterna. Você vai perder a vida eterna. Você vai querer morrer para saber o que vai acontecer depois da vida? Dizia Dom Bosco, falava para os ateus, é melhor você acreditar. Você vai esperar para se converter no final ou se converte agora? É para repensar. Mas nós somos tão orgulhosos que nós se acha que já está salvo. E no cristianismo está assim. Nós se acha santo. Nós se acha o espetáculo, o prodígio. E eu falo para você que nós não somos nada. Vai dizer a Sagrada Escritura que nós é visto como um verme. Nós somos frágeis, pessoal. Uma doença é capaz de matar nós. Qualquer coisa é capaz de nos matar. De tão frágil que nós somos. Então vai esperar viver uma vida santa depois da morte? E eu digo para todas as pessoas que estão me ouvindo nesse vídeo, a gente tem que se converter agora. Isso é para mim também, que eu sou muito orgulhoso. E eu para você aí, que também é um orgulhoso, que não se arrepende dos seus pecados. Aí vai dizer aqui, ó. Deus existe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todas as visões e revelações e sentimentos celestes não vale o menor ato de humildade. A humildade tem um efeito de caridade, de São João da Cruz.
A caridade é a rainha de todas as virtudes. Sem ela, não há virtude alguma. Ora, a humildade tem seus efeitos, porque diz São Bernardo, ela é o suprimento, não nos falta. Ser humilde é ser paciente, casto, caritativo, obediente. Qual é a virtude que pode subsistir sem a humildade? Peçamos a Deus a graça da humildade, com muita perseverança, e recorrer à misericórdia divina, sempre humilhando na presença de Deus. Ser pequenino, pobre e humilde de coração. Que belo programa de santidade! Tudo isso nos ensina Maria no exemplo da humildade, destes primeiros mistérios do Rosário. E aqui eu vou estar contando uma história, um exemplo, também vou estar sempre trazendo um exemplo, e hoje vou trazer o exemplo de São Domingos de Gusmão e um ladrão. Para que a gente possa entender, gente. Um orgulhoso, um ladrão, ele é orgulhoso. O ladrão acha que manda em tudo. O ladrão acha que nunca vai ser pego. E principalmente com essa justiça que é tida no nosso Brasil. Que o crime compensa. É sério que no Brasil as pessoas que vão preso conseguem ser libertadas mais rápido. Mas eu quero dizer para todos, para o Supremo, eu quero dizer para todas essas pessoas, gente, a vida não é só aqui. Um dia vocês vão morrer. Vocês vão querer morrer para saber o que existe no outro lado? Porque tudo que vocês têm, vocês não vão poder levar contigo. E a vida para vocês vai passar como uma neblina. E um dia você vai adoecer e vai morrer. Todos nós vamos diante do tribunal de Deus. Então que a gente seguimos o exemplo desse ladrão, que eu vou trazer aqui, ó. Houve na Itália um famoso bandido, salteador, que se tornara o terror das entradas e parecia mais fera que a criatura humana. São Domingos, ao ver as calamidades que este homem provocava e os males que fazia a região, teve compaixão do povo do infeliz pecador e resolveu ganhar a humildade, ganhar a alma do bandido para Deus. Arriscou a entrar na floresta e procura daquela ovelha desgarrada. Encontrou logo o bandido. Meu filho, o que fazes? Deixa essa vida, pensa na tua salvação, implora a misericórdia divina. O miserável estava obstinado no crime e não aceitou um dos conselhos e a proposta do santo. Meu filho, diz afinal São Domingos, aceita o rosário, promete rezá-lo todos os dias, e só isso te suplico, por amor de Deus e de tua alma. Aceito, padre, o rosário, isso eu posso prometer. E despediu. O santo patriarca entregou aquela pobre alma à proteção do rosário de Maria. Passaram 2 anos, um dia São Domingos, com muita gente, seguia, atravessava a floresta, quando ouviram todos os gemidos e uma voz bem clara e brandar. Servo de Deus, Frei Domingo, tenha compaixão de mim. Dentre as árvores saía um homem pálido, maliciento, desfigurado. Mal podia ter em pé. Caiu de joelho aos pés do santo. Meu padre, Frei Domingos, eu sou aquele bandido famoso, terror da Itália. Lembra-se de mim? Recebi o rosário de suas mãos. Apesar de tanta maldade, de tantos crimes, eu rezava todos os dias. Deus me castigou pelos meus crimes. Sofri um grave acidente. Fui considerado morto pelos meus companheiros. E atiraram-me no meio das florestas, sob um montão de galhos e folhas de árvore. Voltei a mim depois de longas horas e consegui sair daquela sepultura. Desde então a graça de Deus me abriu os olhos e conheci meus pecados. E tenho chorado muito com meu rosário nas mãos. Pedi a Nossa Senhora do Santo Rosário
que me salvasse e me alcançasse a graça de uma confissão dolorosa de meus pecados. Durante esses longos dias aqui, passei abandonado a sofrer privações, fiz penitência. Ofereci tudo a Deus como um purgatório que me confessar. São domingos. E aí ele falava assim, São Domingos. Aí ele falava para São Domingos. Um das comitivas chorava de comoção. Um infeliz confessou com grande arrependimento poucos dias depois. Veio a falecer piedosamente, apertando contra o coração um rosário precioso que salvava o rico tesouro que dera São Domingos. Pessoal, que linda história, né? O São Domingos ouviu um bandido salteador que estava roubando. E ele teve compaixão. Ele foi atrás desse bandido, mas ele foi atrás da ovelha que estava sumida, que era uma pessoa. E esse bandido já estava querendo já matar essa pessoa. E o São Domingos gritou para que essa pessoa não matasse. E aí deu o rosário em suas mãos, na mão desse bandido. Esse bandido tomou o rosário em suas mãos e nunca deixava de rezar. Mesmo cometendo tantos crimes, ele não deixava de rezar o rosário. E foi que obteve a graça de uma contrição perfeita, a graça de um verdadeiro arrependimento, uma graça de uma verdadeira conversão. Esse homem foi salvo pela intercessão da Virgem Maria, diante de Deus. Então, pessoal, será que vale a pena? Vale a pena ser orgulhoso? O bandido é tido como orgulhoso. Se você for entrar nas comunidades onde existe traficante, eles se acham orgulhosos. Eles se acham o pá, que ninguém pode com eles. Mas acontece o seguinte, eles são frágeis como todos os seres humanos. Todos nós vamos morrer. Mas será que a gente vai esperar passar dessa vida para outra para mudar? Ou vamos mudar agora? Porque uma coisa eu falo, se os nossos olhos se fechar para a terra, meu amigo, e abrir para o céu, se nós não estiver em estado de graça, se nós não estivermos inteiramente arrependidos dos nossos pecados, nós vamos ser danados na eternidade. O que significa isso? Preso no inferno, para sempre. Sem ver a luz do sol, sem ver a graça de Deus. Será que vale a pena viver o inferno da terra? Se as pessoas do inferno pudessem pedir a graça de Deus para mostrar para vocês como é horrível lá, pode ter certeza que as pessoas aqui iam querer se matar. Porque não ia conseguir mais conviver sabendo do inferno, como que é. Não ia conseguir viver a vida. Então que a gente possamos pedir a graça de Nossa Senhora através do rosário, uma contrição perfeita, uma conversão sincera, para não perder a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.